Abra suas Bíblias no livro de Josué. Josué, no seu capítulo 24. No versículo 14. Fiquei sabendo que este culto era culto da família, não é? Então vamos falar um pouco dos sonhos que Josué tinha em seu coração. Amém? Amém. Quem achou, diga amém. Quem está procurando, diga aleluia. Foi amém misturado com aleluia. Aleluia misturado com amém. Glória a Deus. Vamos estar fazendo a leitura do seu versículo 15, me perdoe. Versículo 15 está escrito: mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Vamos repetindo 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode tomar os seus assentos em nome de Jesus. A palavra que nós acabamos de ler amém? A palavra que nós acabamos de ler, ela está falando sobre um homem que já se encontra com a sua idade um pouco avançada, um homem que já guerreou muitas guerras desde sua mocidade, um homem que sabe muito bem também o que é lutar por um exército que não é seu, porém que faz parte do seu povo. Esse homem se chama Josué. Só que Josué, como qualquer um outro tipo de homem, ele tinha os seus sonhos. A Bíblia ela não abre muito bem qual eram os 3 sonhos de Josué. Sobre como o comportamento de Josué durante a sua caminhada juntamente com o seu líder Moisés e os demais. Ele acaba demonstrando qual eram os seus 3 sonhos. E acredite, esses 3 sonhos de Josué acabam se chocando com os nossos 3 sonhos. Não é José, é Josué mesmo. Josué, ele começa a sua jornada juntamente com Moisés. Nós começamos a ouvir falar de Josué quando Moisés, juntamente com o povo hebreu, que saíram do Egito após um grande livramento dado por Deus. Eu tenho por certo que ninguém aqui duvida que se aquele mar se abriu foi por pura coincidência. Claro que não. Aquele mar se abriu porque alguns dias antes o Senhor olhou para Moisés e para o seu povo e disse: hoje é o dia do basta. Eu já estou arrepiado. Não foi uma pura coincidência, como os homens costumam dizer. A sorte alcançou ele. É que Deus, com um olhar cheio de graça, eu estou todo arrepiado aqui, disse: hoje é o dia do basta. Que dia do basta é esse? Hoje é o dia da Páscoa. Hoje é o dia que eu separei para marcar a história de vocês. Vocês simplesmente vão pegar o cordeiro e vai ficar 1 semana e meia com ele dentro de casa. É que para acontecer algumas coisas do lado de fora, dentro de casa, precisa ter intimidade com o cordeiro. Nós vamos continuar caminhando. Não tem sacrifício do cordeiro enquanto a intimidade com o mesmo não for criada. Só recebe livramento quem tem cheiro do cordeiro. Só recebe vitória quem tem cheiro do cordeiro. Só recebe a passagem pelas dificuldades quem dentro de casa criou o cordeiro. Mas calma, não vamos nos perder de Josué. Ele agora está tendo intimidade com o cordeiro porque tinha algo para acontecer. Aqueles homens, eles atravessam o mar e ali se começa uma história de um povo que estava prestes a alcançar os seus objetivos, mas por causa de pequenos e grandes erros se demora longas datas para chegar até o objetivo que eles precisavam. É que assim como Deus escolhe marcar a nossa história, nós também temos o poder de alterar alguns efeitos que a escolha de Deus faz em nossas vidas. Que é isso, presbítero? É verdade? É.
Certa feita, Deus criou um certo Adão e uma certa Eva e os colocou no jardim. A vontade de Deus era que a intimidade deles fossem 100% em sua plenitude. Como diz a própria Bíblia, o Senhor, à virada do dia, descia lá só para conversar com aquele homem. Só que na verdade o que acontece nós sabemos da história. As pequenas escolhas daquele homem conseguem alterar o efeito da vontade de Deus sobre a vida dele. Eu irei falar algumas coisas que você vai levantar a sua mão e dizer glória a Deus, mas também falarei outras que vai despertar você, olhando dentro dos seus olhos hoje, vai dizer: acorda, homem de Deus, acorda, mulher de Deus. Não está vendo que você foi selecionado por Deus, mas tem certas coisas que você faz que pode alterar o efeito da escolha de Deus. Satanás chegou através da serpente e diz: coma isso que não te acontecerá nada, você pode comer de tudo. O maldito nada a ver entrou no jardim do Éden, mas ainda tem uma palavra que não é alterada pelo nada a ver, e a palavra é: não faça, senão você morrerá. Então esse homem chamado Josué está vivendo uma história de um povo que também conhece essa história que eu acabei de contar. Só que se você acha que isso era o máximo para trazer convicção em suas mentes e em seus corações, você está enganado. Eu acho interessante, pastora Mara, como que pode. Tem pessoas que vê tanto Deus na vida dela, só que no meio da caminhada ela começa a se questionar, dizendo: será que o Senhor está comigo? Ela sabe do testemunho de vida, sabe que ela esteve prestes a morrer várias vezes, e diversas vezes que ela esteve prestes a morrer, o Senhor entrou em ação, assim como entrou em ação no dia do basta do povo hebreu, e ela continua se perguntando o que está acontecendo. Mas eu creio que aqui tem homens e mulheres como Jó. Pode levantar quem for dizendo: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele olha dentro do olho da pessoa e diz: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor, porque Deus me deu, Deus tomou. Bendito, 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 bendito seja. Tem gente que ainda não se confunde no meio da caminhada, oh, glória a Deus. Tem gente que não para no meio do caminho por não saber o que quer, porque o apóstolo Paulo escreveu: é o Espírito Santo que diz a nossa consciência, dizendo: você é filho de Deus. Quando você pensa em parar, o Espírito Santo vem: anda mais um pouco, permanece mais um pouco, falta pouco, mulher de Deus, continua orando, não para agora, não para, não para, não para. Tem gente com a mão levantada, já recebeu, não para, não para, não para, não para. Então Josué é um homem que vê esse povo cheio das confirmações de Deus. Mas ali nasce o primeiro sonho de Josué. O sonho de Josué é um pouco parecido com uma menina que estava cativa na casa de Naamã. Sabe qual era o sonho da menina? Quem dera que ele conhecesse o profeta que se encontra em Samaria. O sonho de Josué também carregava em quem dera. Mas o quem dera de Josué se compara com os sonhos dos líderes de hoje. Quem dera que esse povo se consertasse. Quem dera se Moisés não precisasse ficar descendo do monte todo dia para ver o que eles estão fazendo aqui embaixo. Porque certa feita o homem Moisés, cheio de Deus, foi orar. Quando ele desceu, o povo estava idolatrando um bezerro de ouro. Mas aqui eu creio que tem homens e mulheres de Deus que, mesmo com um líder perto ou não, ele não se encontra adorando o bezerro de ouro. Ele se encontra fazendo como os serafins: santo, 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 santo. Quem é santo é o Senhor. Tem gente que está olhando e não está entendendo nada, mas tem gente que já pegou. Deus não precisa ficar mandando o seu líder toda hora perguntar como você está, rapaz. Cresce, amado mulher. Esse é o primeiro sonho de Josué. Quem dera que esse povo descesse. Imagina como doía um homem olhar para o seu líder no monte
com as mãos apoiadas em cima de uma pedra, porque os homens que estavam junto com ele, os homens Arão e Hur, não aguentavam segurar os braços do homem, porque era pesado. Certamente, se você segurar essa Bíblia agora e ficar com ela com as mãos estendidas, nos 5 primeiros minutos talvez você aguenta, mas dos 5 minutos para frente, aquele peso de 5 quilos parece que vira 200 e já não dá mais para suportar. Esse é o peso que se carrega nas costas do líder. Naquele momento parece que Arão e Hur estavam sentindo o que Moisés sentia quando ele ia para a tenda do encontro e o Senhor falava com ele: eu não vou mais com esse povo. Mas Deus ainda levanta líderes como Moisés, que olha, fecha os olhos em oração e diz: eu não saio daqui se a sua presença não for comigo. Anjos não bastam nessa guerra, eu preciso do Senhor. Imagina agora um jovem lutando por um exército de um homem que liderava um povo grande. A igreja de Moisés só tinha mais ou menos 1.500.000 homens, tirando as mulheres e crianças. Só isso, pastor Amara. Não tinha quase ninguém na igreja de Moisés. Igreja, digo, de uma forma figurada. Então agora imagina, enquanto Moisés está no monte, Josué está no campo guerreando pelo aquele povo. Josué é aquele homem que vê o erro das pessoas e não segue o erro de quem está errando. Enquanto tem pessoas que são subordinadas pelos erros das outras. O que é isso, presbítero? A irmã está errando, eu também tenho o direito de errar. Ai, meu Deus, o irmão está errando, eu também tenho o direito de errar. Mas Deus levanta homens e mulheres como Josué. O meu líder está no monte, tem um monte de gente idolatrando no exemplo de ouro, mas eu estou aqui guerreando. Como a Nabadarabassúria, hoje eu peço a Deus e profetizo sobre a sua vida. Deus levanta hoje homens e mulheres como Josué em nosso meio, pessoas que entendem o valor da guerra. Derrama hoje, Senhor da glória, a unção que encheu Josué, que trazia a convicção de guerrear por um povo que não era seu. Recebe hoje o sol de Deus. Agora vamos para o segundo sonho de Josué. Esse sonho, creio eu, que era o sonho que também gritava fortemente em seu coração como o primeiro. O sonho de Josué era parar de ver sonhos morrendo no meio do caminho. Nós também vemos isso no nosso cotidiano. Pessoas que começam a sua caminhada com Cristo e o Senhor enche ela de promessas, porque isso também acontece com Abraão. Gênesis capítulo 12, o Senhor o chama e faz promessas. É que o nosso Deus é esse Deus que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, capítulo 8. Efésios capítulo 12, versículo 8, no versículo 10 ele diz: porque Ele nos chamou para as suas obras que de antemão já estava preparada. E isso até se liga um pouco com o que acontece com Jeremias. Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe. Tem gente que entendeu. Antes que você se formasse no ventre da sua mãe. Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe. O que, Senhor? Eu já te conheci. Mas o que eu não estou te entendendo? Eu te santifiquei. Eu te, olha lá, tem gente que entendeu. Eu te separei, Jeremias, e te entreguei as nações pro profeta. Então tem pessoas que, assim como Abraão, assim como Jeremias, recebem promessas, a promessa ao início da sua conversão. Só que infelizmente, pastor Amara, nós vemos pessoas que no seu início tão bem e o seu final tão ruim. Se compara até um pouco com a história de Saul, um homem que começou reinando tão bem. Todos olhavam para ele e diziam: não é possível que tenha um substituto melhor. Até que Deus levanta um Davi que entende o que é constância com Deus. Quando Deus levanta um Davi, as pessoas diziam: Saul matou os seus milhares. Porém, Davi matou os seus milhares de milhares. Saul não entendeu como Deus tem poder para levantar um Josué para substituir
líderes. Quando Deus levanta o Josué, o líder se levanta contra Josué. Mas pastora Mara não é assim. Pastora Mara, mulher de Deus, eu sei. Mas ainda tem ovelhas disfarçadas, tem lobo disfarçado de ovelha. Mas eu peço novamente, Deus, levanta alguém como Moisés que entendeu. Abençoa Josué. Então imagina agora a tristeza que está dentro do coração desse homem de Deus. Ele olhar pessoas nascendo no deserto e por conta dos seus pecados, pessoas morrendo no deserto. A família de Corá e aqueles que o seguiam. Bastou se levantar contra Moisés que Deus não esperou muito. A própria terra engoliu ele. Meu Deus. Não precisou de muita coisa, não precisou blasfemar contra Moisés, não precisou xingar Moisés, não precisou fazer fofoca. Ele só se levantou e o Senhor diz: independente do que aconteça, com Moisés eu falo diretamente com ele. Quando é com vocês eu mando enigmas, eu envio profetas. Mas Moisés não, rapaz. Ele se ajoelha e eu falo face a face. Se for para corrigir, deixa comigo, que eu corrijo Moisés. Agora está levantando uma geração que quer mandar no líder. Não se põe no seu lugar, rapaz. É Deus que fala com Moisés. Então tem muitos sonhos morrendo no caminho. E isso queima no coração de Josué. Eu queria que os sonhos tivessem vidas contínuas e não mortes no meio do caminho. Porque quem verdadeiramente está cheio do amor de Cristo em seu coração, ele não consegue se alegrar quando vê o sonho de outra pessoa morrer. Irmão, eu não vou pedir desculpa porque isso é uma verdade, a Bíblia me permite falar. Se você se alegra quando o sonho do seu irmão morre, me perdoe. Você ainda não foi chamado das trevas para a maravilhosa luz. E hoje eu digo para você, se entrega à luz de Cristo e deixa Ele te libertar. Porque certamente quem está cheio do amor de Cristo entende o que o Senhor diz em João no seu capítulo 13. Quando vocês amarem uns aos outros, assim vocês serão reconhecidos como meu discípulo. Não é odiando um ao outro. Deus não quer mais Judas na roda, rapaz. Deus quer pessoas como João, que se inclina nos seios de Jesus e diz: eu quero servir a você. Deus não quer ninguém que fica como Pedro. E ele, o que é que vai acontecer com ele? O que é que vai acontecer com ela? O que é que vai acontecer com esse aqui? Mas sempre tem Jesus para advertir e dizer: Pedro, se eu quiser que ele fique até a minha volta, ele vai ficar. Não me interessa para você, Pedro. Mas Josué não é esse tipo de homem que se alegrava na morte dos sonhos do seu irmão. E agora eu caminho para o final da mensagem. Quem aqui está com sono, diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, agora nasce o terceiro sonho no coração de Josué. Terceiro e último sonho. Josué é aquele homem após guerrear muitas guerras e após a morte de Moisés. Recebeu do Espírito que estava sobre Moisés e pousou sobre ele. O Espírito Santo de Deus. Espírito esse que toda vez que eu enxergo a manifestação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, o autor ou o escritor do livro tem toda a vontade. Parece que a mão dos autores coça quando ele escreve sobre o Espírito Santo após se apossar de alguém. A continuidade da frase é: o Espírito Santo se apossou de Josué e ele nunca mais foi o mesmo. O Espírito Santo se apossou de Davi e ele nunca mais foi o mesmo. O Espírito Santo se apossou de Saul e ele também nunca mais foi o mesmo. E eu vejo hoje, mulher de Deus, pessoas dizendo: eu sou cheia do Espírito Santo e faz fofoca. Cheia do Espírito Santo, você não está, rapaz. Eu estou cheio do Espírito Santo, mas no final do culto o assunto é falar mal do líder. Você está cheio de demônio, mas o Espírito Santo não está. O Espírito Santo glorifica nele. Para de graça, rapaz. Deus teve que me tirar do colônia para vir falar isso para você. Fofoca não vem de Deus. Para de se enganar. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade como o mundo é inimizade contra Deus. Não adianta se esconder no quarto e falar: o que o pregador falou não foi
casa que ainda tem homens e mulheres de Deus. Independente se a palavra é Deus vai te abençoar, ele levanta a mão, ela levanta a mão e dá glória. Independente também se a palavra se conserta, ele e ela levanta a mão e dá glória. Porque quando o Espírito Santo de Deus está em você. Então, o terceiro sonho que nasce no coração de Josué é após as muitas guerras e após o Espírito Santo de Deus se apossar sobre ele. Não era Canaã. O terceiro sonho de Josué nasce após ele estar em Canaã. Quando ele chega no lugar onde o Senhor se prometeu no seu capítulo 21, ele olha para aquele povo que estava dividido. Os gaditas ficaram, outros também ficaram do outro lado do Jordão. É que acontece algumas das vezes assim. Nós começamos as caminhadas junto com algumas pessoas, mas não é que elas se desviem. É que com algumas Deus quer que atravesse o Jordão, com outras Deus quer que fique do lado de cá. Não tem como questionar isso de Deus. Eu tenho amigos que ainda são meus amigos, mas alguns meses atrás nós conversávamos todo dia. Hoje em dia é uma vez ou duas no mês. Mas eu entendo, estamos em Cristo, mas um está do outro lado do Jordão, o outro está do lado de cá. Então Josué atravessa o Jordão, ele chega em Canaã, e agora continua aquele conflito no coração do povo. E o conflito é: que Deus iremos servir? Olha como é estranho. O povo viu o mar se abrir, ouviu dos seus pais que o mar se abriu, ouviu dos seus pais que certa feita eles estavam com fome e o Senhor fez chover maná do céu. Ouviu também dos seus pais dizendo que certa vez Moisés perguntou ao Senhor: vai ter carne para todo mundo? E o Senhor disse para Moisés: o meu braço não diminuiu. Eu sou poderoso para fazer da carne para todo mundo. Eles ouviram tudo isso, mas parece que o eu deles dizia mais alto. A dúvida do que estava acontecendo falava mais alto. E você pensa que isso não acontece com você? Não se engane. Às vezes nós chegamos no lugar que nós sempre queremos ou queríamos ter chegado, mas quando nós pisamos no nosso propósito, nós começamos a pensar: será que é aqui mesmo que eu tinha que parar? Como é que pode, pastora Mara? Às vezes nós projetamos um sonho que nós enxergamos de longe, desde jovem, desde a nossa mocidade, desde mancebo, e quando nós conseguimos chegar, às vezes nós sentimos falta de mais coisas e perguntamos: será que é aqui mesmo o meu paradeiro? Mas o autor aos Hebreus vem para nos responder isso. Ele disse: os hebreus, quando chegaram em Canaã, não ficaram tão satisfeitos. É porque eles não entenderam que Canaã só simbolizava o descanso eterno. Você pode se formar em advocacia como você queria, você pode se formar em psicologia como você queria, você pode se formar em teologia como você queria. Não estou dizendo que é errado se formar, estude sim, mas quando você chegar lá, você vai sentir falta de alguma coisa, e o Espírito Santo de Deus, peço que Ele diga e responda a você o que é. Pergunta o que é. Eu sinto falta da eternidade com Deus. 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 Eu quero aquele lugar que não haverá mais choro. Eu quero aquele lugar que não haverá mais tristeza. Eu quero aquele lugar que não haverá mais dor. Eu quero aquele lugar que os anjos se prostram e diz: Ele é digno de receber a honra, a glória, a força. E você que entende isso, então é isso que está acontecendo com Josué. Ele chega no lugar, o povo está dividido, ninguém sabe para onde vai, as terras já foram repartidas, só que tem deuses no meio de tudo isso, tem falsos deuses no meio de tudo isso. As muitas escolhas confundem o que eles querem para a vida deles. Isso também acontece com a gente. Às vezes são tantas opções, tantos caminhos
que nós podemos escolher, que ficamos parados decidindo qual é. Mas eu vou responder rápido para a gente, para a conclusão da mensagem. O caminho estreito é o caminho que você tem que entrar, rapaz. É Ele mesmo, aquele que parece improvável, aquele que é só na oração, aquele que é só se mantendo constante com Deus. Esse é o caminho que Deus tem para você. E você talvez agora está se perguntando: qual é o terceiro sonho de Josué? Quer perguntar qual é? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué é um homem que não se confunde quando todos estão confundidos. Algum talvez diz: eu vou servir Astarote, eu vou para lá, eu vou servir Nimrod, eu vou para lá. Josué dá um brado bem alto, vai para onde quiser, mas eu, a minha casa, serviremos a Senhor. Ai, meu Deus, eu vou deixar você adorar, rapaz. Não se confunda no meio do caminho. Deixa quem quiser pular do barco pular, deixa quem quiser largar. Mas eu peço ao Espírito Santo de Deus, cria no coração de cada um que estava sentado em pé, ouvindo essa mensagem, a convicção é: Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, independente da imundícia do mundo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o sonho terceiro e último que nasce no coração de Josué. Isso era o que Josué queria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso me faz lembrar de um pequeno episódio onde Jesus estava dentro de uma casa, no livro de Marcos. E alguém chegou pensando que ele estava tendo um delírio, um distúrbio mental, por ele dizer seu próprio Deus. E aí a sua família, preocupada com ele, dizia: manda ele chamar ele. As pessoas chegam até a porta da casa, a casa estava cheia, não dava para entrar. É que quem está dentro da casa, que está cheia da presença de Deus, foi convidada pelo próprio Espírito Santo. E se vinha alguém negativo, pensando que o que está acontecendo aqui dentro é um delírio, só vai entrar se o Senhor quiser ganhar essa alma. Entra ele e o demônio fica lá fora. Disseram: a sua família está te chamando. E ele olha e diz: a minha família está aqui. A minha família é aquele que faz a vontade do Pai. Então eu vou deixar você que faz a vontade do Pai adorar. 10 segundos para você adorar a Deus. Eu adoro daqui e você pode adorar aí. Sinta-se à vontade, mas só quem faz a vontade do Pai vai entrar na adoração. Olha lá, tem alguém de pé aqui. Você que não sabe o que falar, não tem problema. Faça como o Senhor diz. Santo, 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 eu comando o Cielo e eu como a nasci. Eu comando a badalava xandarabia, Cielo e ela e coma. Eu comando a badalava xandarabia. Como é assim, cheio pessoas aqui hoje, Jesus. Através do seu Espírito Santo de Deus. Se tem alguém ligado, enche ele, enche ela. Na competição, eu e minha casa serviremos.
casa serviremos ao Senhor. Para encerrar agora, o Senhor me impulsiona a dizer isso. Para você que está orando e entrou aqui hoje nesse culto da família dizendo nada muda lá em casa. Para você que está orando e entrou aqui dizendo meu marido continua a mesma coisa de quando eu comecei a orar. Para você que entrou dizendo aquele filho continua me dando problema. Para você que entrou dizendo a minha filha continua na prostituição. Hoje Deus te enche de fé. E você vai sair daqui igual Josué falou. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Independente da dificuldade que eu enfrentar. E assim eu agradeço a minha oportunidade.